O escritório estava silencioso, exceto pelo clique nervoso do teclado e o murmúrio distante da cidade lá fora. Mas naquele momento, nada parecia importar além da pequena sala onde o velho funcionário se encontrava, com mãos trêmulas e coração acelerado. Seu nome era Antônio Silva, 62 anos, rosto marcado pelo tempo, ombros curvados pelo peso de décadas de trabalho duro, e olhos que carregavam um cansaço que nem todo o sono poderia aliviar. Era o dia da apresentação anual da empresa, e Antônio havia sido chamado para relatar um projeto que ele próprio havia desenvolvido em segredo nos últimos meses. Um projeto que poderia mudar a história da empresa. Mas ninguém sabia disso ainda. Ninguém, exceto ele. Quando entrou na sala de reuniões, um riso cortante ecoou de imediato. O patrão, um homem arrogante chamado Rodrigo Valente, olhou para Antônio como se ele fosse um intruso. Você? De novo atrasado, com essa cara de quem viu tudo e nada fez. Disse Rodrigo, a voz carregada de desprezo. As pessoas na sala engoliram seco, desconfortáveis. O clima pesado não vinha só do frio da manhã, mas da humilhação explícita que Antônio sofria constantemente. Ele sentiu o rosto queimar, mas não por vergonha. Era raiva contida, era indignação. Rodrigo continuou, debochando, apontando para os papéis que Antônio segurava. E você realmente acha que vai impressionar alguém com isso? Com essa mão trêmula, essa memória de avô? Talvez devesse se aposentar e deixar os jovens fazerem o trabalho sério. Um silêncio gélido tomou a sala. Alguns colegas desviaram o olhar, outros tentaram disfarçar o riso. Antônio sentiu o chão sumir por um instante. Era mais do que um desprezo, era uma negação de toda uma vida de dedicação, de noites mal dormidas, de sacrifícios silenciosos que ele carregava em cada linha de suor em seu rosto. Mas no fundo, uma chama começou a arder dentro dele. Um fogo antigo que ninguém ousava perceber. Antônio não era apenas um funcionário velho. Ele tinha uma história, uma identidade, um poder escondido. E aquele momento, por mais humilhante que fosse, seria o estupim de sua vingança silenciosa. Respirando fundo, ele colocou os papéis na mesa com firmeza. O som do papel arranhando a madeira soou mais alto do que qualquer insulto. Ele levantou a cabeça, encarando Rodrigo nos olhos, e disse: Antes de rir, senhor Rodrigo, permita-me mostrar algo que talvez o senhor não saiba. O patrão arqueou uma sobrancelha, divertido, convencido de que aquilo seria outro momento de ridículo. Mas Antônio, com voz firme, começou a explicar o projeto. Não era qualquer projeto. Era uma inovação tecnológica que poderia transformar toda a linha de produção da empresa, economizando milhões e aumentando a competitividade no mercado global. Mas a reação da sala não foi imediata. Rodrigo apenas franziu a testa, ainda cético, ainda convicto de que aquela apresentação seria um fracasso. Até que Antônio clicou em um botão de seu laptop e a apresentação começou a ganhar vida na tela. Diagramas complexos, gráficos financeiros, projeções de impacto. Cada slide era uma bomba de conhecimento que ninguém na sala poderia ignorar. E então, no auge da apresentação, Antônio fez algo que fez todos prenderem a respiração. Ele revelou quem realmente era. Não apenas o funcionário que todos pensavam ser um simples veterano esquecido. Mas Antônio Silva não era apenas um empregado qualquer. Ele era o antigo executivo que havia fundado a divisão de tecnologia da própria empresa, um nome respeitado internacionalmente no setor, que tinha desaparecido misteriosamente anos atrás após uma série de intrigas corporativas. O choque foi instantâneo. O riso de Rodrigo morreu no ar. Seus colegas, que outrora o ignoravam, engoliram seco. Antônio continuou, sua voz firme, cada palavra pesando na consciência daqueles que o subestimaram durante anos. Enquanto o senhor ria de mim, eu estava criando algo que poderia salvar esta empresa de perder milhões. E o melhor, tudo isso sem que precisasse da sua aprovação. Rodrigo engoliu em seco. A sala estava imóvel. O ar parecia pesado, carregado de uma tensão quase palpável. Aquele homem, que todos consideravam velho e irrelevante, tinha o poder de destruir a carreira de Rodrigo em segundos. Antônio fechou seu laptop com um clique dramático, e todos perceberam que aquela era apenas a primeira de muitas revelações que ele tinha guardado. Mas antes que pudesse continuar, Rodrigo, ainda tentando manter sua autoridade, disse com voz trêmula: Espere, isso é impossível. Antônio sorriu, um sorriso frio, quase vingativo, e respondeu: Nada é impossível quando você conhece o que ninguém mais conhece, e quando ninguém mais ousa subestimá-lo. O silêncio reinou por segundos intermináveis. Até que Antônio se levantou,
colocou o casaco e disse: Senhor Rodrigo, este é apenas o começo. E agora, a verdade sobre mim vai fazer toda a diferença. E com isso, ele deixou a sala. Um sussurro percorreu os corredores. Quem é ele, afinal? E naquele instante, Rodrigo percebeu que toda a arrogância, todos os anos de desprezo, poderiam custar muito caro. Porque o velho funcionário que ele humilhou, que ele ridicularizou, estava prestes a revelar segredos que ninguém imaginava, segredos que poderiam derrubar impérios. A sala ficou em silêncio. Mas todos sabiam, a verdadeira história de Antônio estava apenas começando. Antônio saiu da sala de reuniões com passos firmes, mas seu coração ainda batia acelerado. Cada batida lembrava os anos de humilhação que ele suportara. Cada passo carregava o peso de décadas de trabalho invisível, de sacrifícios silenciosos, de noites em claro enquanto o mundo ria dele. E agora, finalmente, ele tinha a chance de virar o jogo. Nos corredores da empresa, o murmúrio começou a se espalhar. Colegas que antes ignoravam sua existência agora o olhavam com um misto de surpresa e medo. Alguns cochichavam, outros tentavam disfarçar a curiosidade, mas todos sabiam que algo monumental estava acontecendo. Antônio sentia os olhares pesados, carregados de julgamento e admiração. Uma sensação que há anos não sentia, o respeito, mas temperado com medo. Enquanto caminhava até seu antigo escritório, Antônio começou a se lembrar de tudo. Do dia em que entrou pela primeira vez naquela empresa, jovem, cheio de sonhos, com uma mente fervilhante de ideias que poderiam transformar a indústria. Mas foi também o dia em que percebeu que o mundo corporativo era cruel, feito para esmagar quem ousava pensar além da linha, quem ousava ser melhor do que os que ocupavam os cargos mais altos apenas pelo sobrenome ou pela sorte. Rodrigo Valente, em particular, sempre se destacou como símbolo da arrogância que Antônio aprenderá a temer. Um homem que se julgava invencível, que zombava de qualquer um que não tivesse seu charme ou sua conta bancária. Antônio lembrava das pequenas humilhações, das piadas cruéis, das palavras que deixavam marcas mais profundas do que qualquer ferida física. Mas agora, ele sentia algo novo, o poder da revanche silenciosa, calculada, inexorável. De volta à sua mesa, Antônio abriu uma gaveta e retirou um envelope grosso, lacrado. Dentro, documentos, contratos, registros antigos que provavam sua posição real, seu legado e sua importância histórica para a empresa. Ele os espalhou sobre a mesa, cada papel como um golpe de martelo, cada assinatura como um lembrete de quem ele realmente era. Ele sabia que precisava agir com precisão. Rodrigo ainda controlava boa parte da empresa, ainda tinha aliados, ainda podia usar seu poder para tentar destruí-lo. Mas Antônio tinha algo mais valioso: o conhecimento, a verdade e a paciência de quem espera pelo momento certo. Ligou para um de seus contatos antigos, alguém que havia trabalhado com ele na fundação da empresa e que, secretamente, também nutria rancor pelo modo como Rodrigo assumirá o controle. A conversa foi curta, mas suficiente. Está na hora. Mostre a eles quem é Antônio Silva. Mostre a eles que subestimaram o velho funcionário. Enquanto isso, Rodrigo, no escritório do alto andar, estava tomado por uma mistura de incredulidade e raiva. Ele não conseguia entender como alguém que ele considerava inútil, obsoleto, poderia ter tanto poder, tanto conhecimento, tanta influência. E mais, como ele ousava desafiar sua autoridade diante de todos. Rodrigo decidiu agir. Chamou sua equipe de confiança, pessoas que sempre estiveram ao seu lado, e ordenou que interceptassem Antônio antes que pudesse fazer mais revelações. Mas, mesmo entre os mais leais, começava a surgir dúvida. O projeto que Antônio apresentará não era apenas viável, era revolucionário. E se Rodrigo não estivesse mais no controle? Enquanto a tensão crescia, Antônio se preparava para sua próxima jogada. Ele sabia que não bastava apenas provar seu valor, precisava expor todos os que o subestimaram, todos os que riram dele, todos os que ignoraram sua inteligência e dedicação. Cada slide, cada documento, cada palavra dita seria uma lâmina afiada contra a arrogância de Rodrigo e seus aliados. O momento decisivo chegou durante uma reunião extraordinária, convocada às pressas. Rodrigo entrou confiante, tentando demonstrar autoridade, mas a sala estava diferente. Um murmúrio de expectativa era palpável. Colegas que antes o respeitavam pelo cargo agora olhavam com tensão, temendo que Antônio estava prestes a revelar. Antônio começou sua apresentação com calma, quase em tom de conversa, como se estivesse compartilhando um segredo com velhos amigos. Mas cada palavra cortava mais fundo do que qualquer insulto anterior.
Ele revelou contratos antigos, registros de decisões estratégicas, correspondências internas que provavam que ele fora a mente por trás dos maiores sucessos da empresa, décadas antes de Rodrigo sequer ter assinado seu primeiro contrato importante. Os olhos de Rodrigo se arregalaram. Ele tentou interromper, tentou deslegitimar, tentou rir. Mas o efeito foi inverso. Cada evidência apresentada por Antônio aumentava a tensão, corroendo a autoridade de Rodrigo diante de todos. E então, em um movimento calculado, Antônio revelou a carta final, uma assinatura antiga, provando que ele era, na prática, cofundador da empresa e detentor de direitos acionários que nenhum executivo atual tinha percebido. O choque foi monumental. Colegas ficaram imóveis, incapazes de processar a magnitude da revelação. Rodrigo estava pálido, trêmulo, um homem que perderá a confiança que julgava inabalável. Antônio, com um sorriso frio e controlado, observava o caos que sua verdade provocava. Ele não precisava gritar, não precisava lutar, a verdade estava fazendo o trabalho por ele. E então, quando todos ainda tentavam absorver a revelação, Antônio olhou diretamente para Rodrigo e disse, com voz baixa, mas carregada de tensão: "Agora, senhor Rodrigo, a decisão não é minha. É sua, ou será que prefere que eu mostre ao conselho exatamente quem estava por trás de cada vitória que você tentou reivindicar como sua?" Rodrigo engoliu em seco, sem saber se ria, chorava ou explodia de raiva. O silêncio que se seguiu foi mortal. Cada respiração na sala parecia amplificada, cada olhar carregado de medo e respeito. Mas Antônio ainda não havia terminado. Ele sabia que a vitória não estava completa. Ainda havia segredos, ainda havia cartas guardadas, ainda havia verdades que poderiam abalar a estrutura da empresa inteira. Ele deixou a reunião com passos firmes, sabendo que seu próximo movimento seria irreversível. E quando a porta se fechou atrás dele, todos se entreolharam, conscientes de que o velho funcionário que eles desprezaram estava prestes a mudar tudo, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. O telefone tocou na mesa de Rodrigo. Um número desconhecido. Quando ele atendeu, a voz do outro lado disse apenas: "Senhor Rodrigo, acho que nunca deveria ter subestimado Antônio Silva." E, nesse instante, Rodrigo sentiu o peso de décadas de arrogância e erro prestes a desabar sobre ele. O suspense pairava no ar. Algo grandioso estava para acontecer, algo que ninguém na empresa, nem mesmo Rodrigo, poderia imaginar. A cidade brilhava lá fora, indiferente à tempestade silenciosa que se desenrolava dentro dos corredores da empresa. Mas, para Antônio Silva, cada luz refletida no vidro do prédio era um lembrete de que o mundo corporativo, tão cruel e impiedoso, estava prestes a conhecer a força de quem jamais deveria ter sido subestimado. Depois da reunião explosiva, o conselho da empresa entrou em alerta. Relatórios internos foram revistos às pressas, telefones tocaram incessantemente, e rumores começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Antônio Silva não era apenas um funcionário velho. Ele era o homem por trás do legado que todos julgavam da propriedade de Rodrigo Valente. Rodrigo, ainda abalado, tentava desesperadamente recuperar sua autoridade. Ele reuniu seus aliados mais próximos em seu escritório luxuoso, mas nem mesmo aqueles que juravam lealdade conseguiam encarar a situação com segurança. A presença de Antônio era uma sombra que se estendia sobre todos, uma lembrança viva de que arrogância e desprezo têm preço. Ele não pode fazer isso. Ninguém mais pode, Rodrigo sussurrou, quase implorando, mas sabendo que suas palavras soavam vazias diante da realidade que se desdobrava. Enquanto isso, Antônio não descansava. Ele sabia que não bastava apenas mostrar sua importância histórica, precisava agir estrategicamente para garantir que toda a verdade fosse revelada, e que ninguém pudesse ignorá-la. Cada documento que ele preparava, cada registro antigo que tirava de sua gaveta secreta, era uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado, seria impossível de refutar. Ele começou a convocar reuniões discretas com alguns membros-chave do conselho, aqueles que sempre respeitaram seu trabalho em silêncio. Em cada encontro, Antônio expunha provas irrefutáveis, contratos assinados, correspondências trocadas com investidores internacionais, registros que provavam que sem sua visão, a empresa jamais teria sobrevivido às crises financeiras que quase a levaram à falência anos atrás. A reação foi imediata. Alguns conselheiros ficaram paralisados, incapazes de acreditar que haviam ignorado durante tanto tempo a verdadeira identidade de Antônio. Outros, mais pragmáticos, perceberam que aquela era uma oportunidade de se alinhar com o poder real, enquanto ainda havia tempo. Rodrigo, percebendo que cada movimento de Antônio enfraquecia ainda mais sua posição, decidiu agir de forma impulsiva. Ele tentou intimidar o velho funcionário, enviando e-mails ameaçadores,
convocando reuniões para contestar suas reivindicações, tentando mostrar ao conselho que Antônio não passava de um funcionário ressentido. Mas cada ataque de Rodrigo apenas reforçava a figura de Antônio. Cada palavra de desprezo era transformada em prova de arrogância e incompetência por parte do patrão. Antônio, com calma gélida, esperava o momento certo para a revelação final, aquela que ninguém poderia contestar. Então, um dia, o momento chegou. Antônio solicitou uma reunião extraordinária do conselho, garantindo que todos estivessem presentes, inclusive Rodrigo. O clima era tenso, carregado de expectativa e medo. A sala de conferências estava silenciosa, mas o silêncio não era confortável, era o tipo de silêncio que precede uma tempestade. Antônio começou sua apresentação com uma simplicidade quase desconcertante. Ele não gritou, não acusou, apenas mostrou os fatos. Documentos históricos, fotos antigas, cartas de investidores, contratos assinados com seu nome, evidências que demonstravam que ele era cofundador da empresa, dono de uma parte significativa das ações e o responsável por sua sobrevivência nos momentos mais críticos. Rodrigo não conseguiu interromper. Cada slide era um golpe preciso, uma exposição calculada de tudo que ele tentou esconder ou apropriar-se ao longo dos anos. Os conselheiros começaram a trocar olhares preocupados, alguns começaram a sussurrar entre si, enquanto outros permaneciam imóveis, incapazes de acreditar no que viam. Então, Antônio fez a jogada final. Com um gesto firme, ele revelou um contrato antigo, que ninguém mais tinha conhecimento, mostrando que Rodrigo havia assinado documentos comprometendo-se a reconhecer oficialmente Antônio como sócio majoritário em caso de qualquer contestação legal sobre a fundação da empresa. Era um documento que, juridicamente, validava toda a reivindicação de Antônio. O impacto foi devastador. Rodrigo se levantou, vermelho de raiva e humilhação, tentando refutar, mas a força da verdade era esmagadora. A sala inteira sentiu a mudança de poder, o equilíbrio que se inclinava, inevitavelmente, para o lado do funcionário que todos ignoraram. Antônio, com voz firme, encarou Rodrigo e disse: "Durante anos, Senhor Rodrigo, o senhor me ridicularizou, me humilhou, me ignorou. Hoje, eu poderia destruir sua carreira com um simples gesto. Mas ainda não é o momento. Ainda há mais verdades a serem reveladas. E quando elas vierem à tona, ninguém será poupado." Rodrigo engoliu em seco. O que o deixava mais apreensivo não era o que Antônio havia mostrado, mas o que ele ainda poderia revelar. Algo que poderia abalar não apenas a empresa, mas a vida de todos que se beneficiaram da arrogância de Rodrigo. A reunião terminou abruptamente, mas o clima era irrespirável. Colegas que antes zombavam de Antônio agora evitavam seu olhar, conscientes de que a maré havia mudado. E Rodrigo, sozinho em seu escritório, sentiu a verdadeira magnitude do que estava por vir. O telefone tocou. Um número desconhecido. Rodrigo atendeu, tremendo. "Senhor Rodrigo." Antônio não mostrou tudo ainda. Há documentos que podem colocar a sua carreira em ruínas. E eles não podem mais ser ignorados. O sangue de Rodrigo gelou. Ele sabia, naquele instante, que a batalha ainda não havia terminado, mas que Antônio Silva, o funcionário velho que todos ridicularizaram, estava prestes a derrubar seu império por completo. E enquanto Rodrigo encarava a tela do telefone, a sombra de Antônio parecia se estender sobre todo o prédio. Uma certeza pairava no ar, ninguém estava preparado para a verdade que ainda estava por vir. A tensão cresceu, o coração de todos acelerou, e uma pergunta ficou no ar, cortando o silêncio como uma lâmina. O que Antônio revelaria a seguir, e quem conseguiria sobreviver a essa verdade? Rodrigo Valente estava sozinho em seu escritório, olhando para os documentos que Antônio deixará em mãos do conselho. Cada papel era uma sentença silenciosa, cada assinatura, uma prova de que toda a arrogância e desprezo que ele havia cultivado durante anos não tinham valor algum diante da verdade. Antônio entrou pela porta, calmo, firme. O silêncio entre os dois era pesado, carregado de décadas de humilhação, raiva contida e justiça prestes a ser feita. "Senhor Rodrigo", disse Antônio, olhando diretamente nos olhos do homem que zombara dele tantas vezes, "acho que chegou a hora de decidir quem realmente manda aqui." Rodrigo tentou respirar, mas a garganta parecia travada. Ele sabia que qualquer palavra seria inútil. A força de Antônio não estava apenas nos papéis ou nas ações judiciais, estava na verdade incontestável, no respeito conquistado, na paciência de décadas que finalmente chegava ao ápice. O conselho, reunido, começou a aprovar as medidas que consolidavam Antônio como novo líder da empresa.
Cada decisão parecia esmagar ainda mais Rodrigo, que tentava desesperadamente encontrar uma saída, mas percebia que não havia mais escapatória. Antônio não comemorou. Não precisou. O brilho nos olhos dele, a postura firme, era suficiente para mostrar que a vitória não estava apenas na conquista do poder, mas na justiça silenciosa contra aqueles que subestimaram sua força. Rodrigo finalmente caiu em si. O homem que ri de você hoje pode ser o mesmo que determina seu futuro amanhã. Antônio, com a dignidade intacta, mostrou que respeito não se impõe com títulos ou dinheiro, mas com caráter e competência. Antes de sair da sala, Antônio olhou para Rodrigo e disse: lembre-se sempre, nunca menospreze alguém pelo que aparenta. O verdadeiro poder está naquilo que você não vê. Com passos firmes, ele deixou o escritório, enquanto Rodrigo permanecia sentado, derrotado, encarando a própria sombra refletida no vidro. O velho funcionário que todos ridicularizaram não era mais subestimado. Ele era a força que ninguém ousou imaginar, e seu legado finalmente ocupava o lugar que sempre mereceu. O silêncio pairou sobre a empresa, pesado, histórico. Cada funcionário entendeu naquele instante que a arrogância pode cair, e a verdade sempre encontra seu caminho. E Antônio? Ele continuou a caminhar, sereno, sabendo que a humilhação de ontem se transformou em poder, respeito e redenção absoluta. O mundo corporativo jamais seria o mesmo.